Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo de confissão de dívidas. Vou mostrar para vocês aqui como vou fazer a minha folhinha de acompanhamento. Eu tô com o restante do bloco aqui embaixo, porque como a minha mesa é de plástico e ela tem essas listrinhas, fica ruim para escrever sem nada embaixo. Tô me inspirando em fazer assim pelo canal da Tami, tá? Gosto bastante do canal da Tami. E vou fazer o meu acompanhamento aqui bem parecido com o dela. Então, pessoal, eu sempre fui uma pessoa que tive bastante contas a pagar, bastante cartões, tinha valores elevados nas faturas. Porém, como eu e meu marido trabalhávamos, ele tinha um salário bom, tinha alguns benefícios, então a gente conseguia sempre pagar tudo, né? A gente geralmente ficava sem dinheiro, né? Pouco depois de receber, porém, nós sempre pagávamos tudo certinho, nunca tivemos nosso nome negativado nem nada do tipo. Porém, 1 ano e 3 meses atrás, não, gente, 1 ano e 7 meses atrás, tá? Tive a oportunidade de falar com um corretor, amigo do marido da minha mãe, no qual ele verificou e eu conseguiria financiar esse apartamento no qual eu moro hoje. Nisto, a gente morava em outra cidade e minha mãe morava nessa cidade a qual eu moro hoje. E resolvemos então aproveitar a oportunidade de que eu poderia financiar uma casa aqui, né, ser fixo e sair do aluguel, porque aqui as parcelas são de R$ 500 e lá o aluguel era de R$ 1.000. Então resolvemos aproveitar essa oportunidade e nos mudamos da cidade anterior para esta cidade. Nisto, ainda naquela cidade, poucos dias antes de vir, meu marido foi promovido. Nisso, ele começou a ter que viajar junto com o pessoal da empresa para fazer serviços em outras cidades. Isso já a gente morando lá na outra cidade. Viemos pra cá e passamos um mês morando na casa da minha mãe até tudo se resolver aqui. Em fevereiro, eu consegui pegar a chave e nos mudamos pra cá no final de fevereiro. E nisto, mês de março e abril, meu marido ficava viajando. Ele só vinha a cada 15 dias, no sábado e no domingo. E aí, no mês de maio, na primeira semana de maio, quando ele estava voltando para o alojamento no qual ele estava, sofreu um acidente. Ele estava sem capacete. Nisto ele bateu a cabeça e teve morte cerebral, tá, gente? Isso aconteceu num domingo. E eu fui pra lá no sábado, né, na madrugada do sábado pro domingo. Fui pra lá no domingo à tarde. Não tinha mais jeito quando eu cheguei, o médico já me falou. Continuou lá, né, na segunda e na terça para fazer os exames obrigatórios para poder declarar a morte cerebral. Foi declarada na terça-feira e na quarta-feira eu saí com o corpo dele do IML e também declarei o óbito, né? Fui fazer a certidão de óbito. E na quinta-feira foi o enterro dele. Nisso, na quarta-feira, quando eu cheguei dessa viagem, né? Porque, como eu disse, ele trabalhava viajando para outras cidades. Na quarta-feira, quando eu cheguei, eu fiz o exame, porque a gente, como tinha conseguido financiar a casa, tinha saído do aluguel, ele tinha sido promovido. Tanto eu quanto ele estávamos trabalhando fechado, porém, por a gente estar em outra cidade, ficou 2 horas para eu ir e 3 horas para eu voltar do trabalho, porque na volta é horário de pico. Então, assim, eu saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa 8 e meia da noite, gente. Então, assim, muito puxado mesmo. E isso, assim, só funcionou nesse começo porque era mês de férias, não tinha começado ainda as aulas. E aí minha irmã e minha mãe ficavam com minha filha pra eu poder trabalhar. Mas, assim, logo eu vi que não tinha possibilidade de fazer isso porque a gente não é daqui, né? Nós somos pernambucanos e não temos conhecidos e eu sou muito receosa em deixar meus filhos com qualquer outra pessoa. Então, logo eu percebi que teria que sair do emprego e arrumar algo aqui. Nisso eu pedi demissão do meu serviço anterior
e vim pra cá. E quando eu vim pra cá, eu passei pouco tempo lá, cumprindo meu aviso, e depois eu já fiquei sem trabalhar. E aí, gente, eu tava desempregada, né? Mas assim, eu ia arrumar outro emprego. Eu tava estudando pedagogia e eu ia tentar algo da minha área. Ia terminar, passar o ano estudando para tentar um concurso, algo na minha área no final do ano. Só que aí, assim, aí voltando, né? Então eu e meu marido, no decorrer de tudo isso que a gente viu, e a gente, assim, era organizado financeiramente, a gente conseguiu dar o valor da entrada à vista, porque a gente tinha um certo valor guardado, pouquinho, mas tinha. E quando o acidente aconteceu, e aí a gente tentou, disse que queria tentar ter um filho. Desculpa, gente, porque mexer com tudo isso, né? A mente fica meio assim. A gente disse que ia tentar ter um filho, né? Porque a minha filha é do meu casamento anterior e a gente queria ter um filho junto. Na verdade, ele queria, eu não queria mais ter filhos. Aí, gente, continuar. Decidimos que íamos tentar ter um filho e assim fizemos. Começamos a tentar, vocês sabem como. E acontece que no dia do enterro, né, eu descobri que eu tava grávida. Já tinha desconfiança, já tinha conversado com ele sobre isso, pois eu tava atrasada e em todos os anos que a gente tava junto, eu nunca tinha me atrasado. Então, eu já sabia que tava grávida, porém queria esperar ele chegar no final de semana pra gente poder fazer juntos. E isso não aconteceu devido ao acidente e tudo mais. Então, gente, foi um momento muito difícil, muito depressivo. Fiquei muito mal, passei a gravidez passando muito mal, sangrando muito. Nisso eu fiquei muito revoltada com Deus, peguei muita raiva de Deus, falei muitas coisas, aconteceram muitas coisas. No primeiro mês inteiro eu não conseguia tomar banho, não arrumava a casa. Minha mãe dormia no trabalho e ela vinha no sábado e no domingo. E aí ela vinha, ela arrumava a casa, ela fazia comida, ela me obrigava a tomar um banho. Era o único dia que eu tomava banho, era num dos dias que ela vinha. E foi um momento bem difícil, eu fiquei muito chateada com Deus, porque em meio a... porque assim, tem muito mais, né? Uma história de um relacionamento é muito maior do que isso, mas assim, em meio a tantas coisas que a gente já tinha vivido e tá num momento tão bom, tão de felicidade, e do nada isso acontece, sabe, gente? Então, foi muito difícil pra mim. Nisto, gente, eu acabei nisso, uma pessoa, né, que é o meu atual companheiro. Ele me deu os pêsames, já fazia muitos anos. Eu já conhecia ele muito, muito, muito antes, desde os meus 12 anos. Eu conhecia ele. E ele morava lá na mesma cidade que eu. E ele veio me dar os pêsames e tudo mais, porque ele também conhecia o meu ex-marido. E ele me deu os pêsames e nisso nós voltamos a conversar, né? Simplesmente ali pelo fato, conversamos pelo fato de que ele me alegrava, me distraía um pouco mais. E aí minha irmã no passado foi para Pernambuco e eu também fui. E quando voltamos de Pernambuco, eu e ele continuamos conversando. E nisto, né, eu estava chateada, estava irritada com Deus, não quis saber de nada. Simplesmente pensei assim, né? Ele me distrai, ele me faz feliz, então ele queria uma oportunidade comigo, então eu dei, né, gente? Com a cabeça bem avoada, né? Hoje em dia, né? Com a cabeça assim, mais no lugar, vejo o tanto de falhas que eu cometi durante esse período, né? Mas assim, minha família respeitou bastante porque sabia que era um momento difícil pra mim, que eu tava bem conturbada devido a tudo que aconteceu. E aí a gente acabou se envolvendo. Porém, gente, ele se mostrou uma pessoa totalmente diferente com o decorrer do tempo, né? Fuma bastante, bebe bastante, gasta dinheiro com besteira, não consegue se controlar, não consegue guardar dinheiro. Se ele sabe que eu tenho dinheiro, ele faz de tudo até poder gastar cada centavo que eu tenho. Então, assim, pra mim, é um relacionamento insustentável, né? Também tinha se tornado uma pessoa bem grosseira. Então, pra mim, não dá pra levar. Sabe, gente? Tentei bastante. Faz um ano que a gente tá junto. Então, gente,
muitas coisas aconteceram e por dependência financeira, né, gente? Que hoje eu vejo quanto a mulher precisa ter essa independência financeira do homem, independente do que aconteça. Porque, independente do quão bom seu marido seja, porque se eu tivesse também parado para me organizar durante esse período que a gente estava junto, mas não, gente, recebi a rescisão do meu marido, o salário do meu marido, gastei tudo, gastei horrores no shopping com compras para viajar, fui para Pernambuco, né? Como eu disse, gastei horrores lá, saí pagando coisa, comprando tudo que eu queria, fazendo tudo que eu bem queria. E paguei várias dívidas também, paguei a casa, paguei várias coisas, porém, o restante que ficou eu gastei muito, né? Mas assim, eu não me culpo tanto porque, né, é um momento que você fica, né, você não se importa com nada. Inclusive, meu pensamento sempre era de morte. Ah, não, vou fazer mesmo, porque se eu morrer, já fiz, já gastei, não sei o que, sabe? Esse era meu pensamento. E nisso, fui fazendo várias dívidas, fui comprando várias coisas, né? Não conseguia trabalhar. Tava grávida, não conseguia trabalhar porque tava sangrando muito, muitas dores, várias coisas. Então, assim, fiquei 100% dependente da pessoa com quem eu tava, que era descontrolada, que não colocava tudo que precisava dentro de casa. E nisso a gente foi acumulando muitas dívidas. Quando ele veio, ele perdeu a mala dele, uma das malas dele, ele esqueceu no ônibus, numa rodoviária, e veio até aqui e a mala dele ficou na rodoviária, não teve como ele pegar. Perdeu a maioria das roupas dele, então peguei um cartão que eu tinha que tava com um limite completo, que eu nem usava mais. E deixei, né? Compramos roupas pra ele. E nisso, até hoje não foi quitado esse cartão, gente. Já foi pago boa parte, mas assim, paramos de pagar e faltava apenas R$ 300 para poder pagar. E eu não conseguia mais dar prioridade a esse cartão, ele não pagava e agora já tá em R$ 800. E eu sinceramente não sei como é que eu vou pagar, né, todas essas dívidas. E eu tenho bastante dívida, gente, né? Como eu mostrei no vídeo de planejamento, eu pago R$ 600 de advogado por mês. Um é do reconhecimento de paternidade do meu filho, que é justamente para ele ter direito à pensão pós-morte e as coisas na qual ele tem direito de receber, né? Como foi um acidente de trânsito, tem DPVAT, entre outras coisas. E também o outro é justamente em relação a... O outro é um processo trabalhista, né? Porque as outras mães, a advogada dos outros filhos do meu marido, né, do meu falecido marido, entraram com processo na empresa para poder reaver o valor, né, na qual eu tinha recebido para a empresa pagar a parte delas e pagar um valor maior, porque o valor do qual eu recebi foi muito abaixo. Um advogado que me auxiliou na época, inclusive, me disse isso, porém eu não tinha cabeça para nada disso, simplesmente disse que aceitava aquele valor e pronto. E estão aí na justiça e eu tô no meio do caso, né? Como eu usufruí dessa parte desse dinheiro, como eu faço parte da história. E aí também tô pagando esse advogado. E tenho minha dívida no Nubank. Então, são as dívidas que mais têm consumido meu dinheiro, né? E eu vou fazer aqui com vocês. Acho que por hoje é só, gente. Acho que esse vídeo já deve ter ficado enorme só contando isso. Mas aí eu vou mostrar aqui pra vocês as dívidas que eu tenho atualmente e o valor que dá todas elas, tá? Tinha muito mais dívidas na qual eu quitei. Eu tenho um guarda-roupa novo que eu comprei em 8 passagens de R$ 170, eu quitei. Tinha uma dívida de mais de R$ 1.000 que minha mãe fez no meu nome, na Natura, que ela usava meu nome, e eu quitei. Tinha mais umas 2 outras dívidas que eu consegui quitar também, mas aí como já estão quitadas, eu não vou colocar aqui, eu vou colocar aqui realmente só o que eu devo, tá? Então, pessoal, vim aqui finalizar, porque eu percebi só depois que não tinha gravado nada.
nessa parte aqui minha fazenda. Vou aproximar aqui, ó, de vocês. Espero que dê pra ver direitinho. O celular acabou descarregando, mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, né, os R$ 200 da minha irmã, que eu tô devendo, que foi de roupas, que eu já disse pra vocês. Aqui são R$ 800 de roupa, no cartão específico de uma loja. Tá de lápis porque, como eu não negociei ainda, os juros vai correndo, né? Esse aqui é o meu cartão Renner, R$ 1.200. Esse aqui são duas parcelas do Shopee, de R$ 70, dá 140. O SPC, essa daqui eram 6, mas eu já paguei 4, aí agora só tem 2. Esse cartão aqui eu tenho ele, porém eu acabei gastando agora recentemente, né? Acabei gastando o valor total dele e aí minha mãe tá pagando ele pra mim. Esse mês ela vai pagar. E até eu quitar ele, ela vai pagar pra mim. Mas eu vou fazer de tudo pra não usar nenhum real desse cartão. Aqui no SPC, quando eu me mudei da cidade anterior, como eu disse, pra essa que eu moro, eu fechei, né? Encerrei o contrato, paguei a multa, devolvi o aparelho, mas mesmo assim tá essa dívida nessa empresa de internet que eu tinha lá nessa outra cidade, e aí eu vou ter que pagar o IPTU desse ano, que chegou desde fevereiro, e eu não tive como pagar, nem parcelado. E aqui é a advogada, né, que eu disse a vocês que eu pago, né, que é do reconhecimento de paternidade do meu filho. Era um total de R$ 3.000, ela dividiu em 10 vezes e eu já paguei 4, então agora ficaram 6 parcelas. Aqui o curso da minha filha, que eu mesmo imprensada, né, acabei assinando um contrato desse curso na escola dela, né, deu um ingresso para um dia de bombeiro, a gente foi lá, e aí eles deram, né, explicaram tudo mais e falaram que tinha um curso que era de 150 ou R$ 200, algo assim. E aí, para fazer a matrícula, tinha que você fazia o contrato, pagava a matrícula dentro de uma semana, né? Que no final de semana seguinte já começava. E aí eu fui e assinei, sem ter R$ 1 para pagar, assinei. E como era R$ 200, eu acho que agora deve estar uns 400, porque isso foi no começo do ano, né? E aqui, ó, é o cartão de todos, acho que vocês devem conhecer esse cartão, né? De fazer exames, esse tipo de coisa, e desde o começo do ano também que eu não pago. E aí eu tô baseando esse valor de R$ 500 baseado, porque é o cartão de todos, mais um negócio de cursos que ele tem, aí fica R$ 50 por mês. E aí, já contando assim, mais ou menos um jurozinho, aqui o MEI, porque eu abri o MEI, gente, pra poder trabalhar no iFood, e acabei não trabalhando no iFood, nunca mexi no MEI, porém eu vi um vídeo de uma menina que ela se meteu numa enrascada assim, né, porque ela abriu o MEI, não sabia que todo mês tinha que pagar algo, declarar, mesmo que fosse zero, né, e acabou gerando multas e coisas, e ela teve que pagar muito caro, e provavelmente também vou ter que pagar, porque eu nunca paguei nada disso, eu nunca mexi em nada disso. E isso já faz uns quase 3 anos, então preciso ver. Aqui, pedagogia, que era o curso que eu fazia, e eu acabei trancando ele, né? Não tranquei, deixei de lado, né? Não paguei mais quando eu recebi a rescisão do meu falecido marido. Eu paguei o mês que ele morreu e depois eu não paguei mais, nem me importei mais, não estudei mais, não tinha cabeça para isso e simplesmente foi lá acumulando. E aí, de acordo com as parcelas que eu pagava todos os meses e de acordo com os meses que eu tô atrasada, eu acho que dá isso aqui, sem contar os juros, tá? Esse aqui é 1.500 da minha mãe, que é o que ela tá pagando do advogado, que eu disse a vocês lá no planejamento, né? Que é o segundo advogado que eu pago, que quem paga é minha mãe. E são 5 parcelas de R$ 300 e depois eu quero pagar ela de volta, né? É um acordo nosso, depois eu vou ter que pagar ela de volta, então. E aqui é o Nubank, né? Que era uma dívida de R$ 3.000.
de um pouco mais de 3 mil reais. E agora só faltam 5 parcelas para eu conseguir finalizar essa dívida, que era uma dívida de 10 parcelas de 325. Agora só restam 5. E aí eu vou somar aqui com vocês quanto que dá todos esses valores aqui, tá, gente? E isso é o que eu tenho só agora, né, de agosto em diante, sem contar o que eu paguei no restante do ano, né? E aí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui porque eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos lá. 200 reais da minha irmã. Essas dívidas aqui dão um total de 11.145 reais. Vou anotar de lápis. Porque depois eu consigo... Porque depois eu consigo mexer, então, né? Alterar aqui, ó. 11.145 reais em dívidas. Então, é isso, gente. Esse aqui é o total que eu tenho em dívidas. 11 mil reais, gente. É muita coisa. E vocês vão me acompanhando aí nesse projeto, né? Como é que eu vou abater essas dívidas, quais eu vou dar prioridade. E é isso. Me acompanha aí. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.